Amém. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Essa paz que nós não encontramos aí no mundo, nós não encontramos com dinheiro, nós não encontramos com casa, com carro, mas é uma paz que só tem alguém que pode dar, que é esse Deus maravilhoso. É uma paz tão maravilhosa, que faz até a gente tomar fôlego. Você tomou fôlego hoje? Fazer assim, ó. Você fez isso hoje já? Faça isso aí, faça. Oh, que coisa boa, não é não? Olha para a pessoa do teu lado e diga assim, que coisa boa fazer isso. E melhor ainda, quando a gente faz isso, e tem essa convicção dessa paz de Deus no nosso coração. E quando a palavra fala a respeito dessa convicção da paz, não é que não tenhamos lutas, não é que não tenhamos problemas, ou tristezas, ou angústias. A palavra diz que nós, enquanto estivermos aqui neste mundo, nós passaríamos por tudo isso. Mas Ele nos dá uma palavra que Ele fala assim, olha, tem bom ânimo, eu estou contigo. E a paz é a convicção de que Deus está conosco. E que haja o que houver, nós vamos seguir. Nós vamos continuar, porque nós temos essa paz, que excede a nossa compreensão, a compreensão do mundo aí fora, ninguém entende. Como que a gente pode estar bem, às vezes você aí com tanta situação, tanto problema, com falta de dinheiro, com coisa para pagar, assim você está rindo, né? Como que você está rindo se as coisas não estão bem? Não, porque essa paz de Deus. Eu tenho 2 momentos na minha vida que são marcantes demais, que é o dia da minha salvação e o dia do meu chamado. Essas 2 datas para mim são um marco e que me fortalecem, que me ajudam sempre a continuar. Eu lembro como se fosse hoje, o dia, a hora, eu lembro até o clima que estava. O dia que o Senhor me salvou e o dia que Ele me chamou. Você lembra disso? Você lembra o dia da sua salvação? Você tem essa convicção da salvação? Que se você hoje morresse, você sabe para onde você vai? E sabe, eu quero dizer uma coisa a você, se você não tem essa convicção, esta é a noite. A palavra diz, a gente entrega o nosso coração, a nossa vida, tudo que somos a Ele. Ele nos torna filho, Ele salva a nossa alma e nos dá essa convicção de que somos salvos, que temos um Deus por nós, que luta por nós, que nos faz respirar, mesmo quando a gente acha que não vai conseguir, que não tem fôlego. Mas Ele faz a gente tomar fôlego e continuar. E essa noite, Deus tem uma palavra para o meu coração e para o teu coração. Irmos até Ele e tomar sempre esse fôlego para continuar. Haja o que houver, nós temos um Deus. E se você não tem este Deus, eu quero te apresentar nesta noite um Deus fiel, um Deus que vai cuidar de você, um Deus que, haja o que houver, não te desampara, não te deixa. Os amigos podem nos deixar, a família pode nos deixar, amigos, mas o Deus que eu quero te apresentar essa noite, Ele não nos deixa jamais. E isso, amados, gera daí uma alegria no nosso coração, pela vida, para viver, para continuar. Saber que hoje não é o último dia, amanhã começa a nossa vida, amanhã bem cedo, eu tenho a oportunidade de recomeçar a minha vida. Isso gera uma alegria muito grande no meu coração, de saber que a minha vida tem um propósito, a minha vida está na mão de um Deus poderoso. Por isso que essa noite é uma noite que eu estou alegre. E você? Você está alegre? Olha para a pessoa que está do seu lado aí, dá um sorriso para ver se você realmente está alegre. Não pelo que você tem, mas pelo que Deus é na sua vida. Eu quero convidar você então a abrir a palavra do Senhor, amados, em 2 textos. Nós vamos ler João, capítulo 6, versículo 68. João 6, versículo 68. Onde um dos discípulos de Jesus responde a Ele assim, ó. Respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida. Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida. E depois nós vamos ler lá em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25.
Marcos 5, a partir do versículo 25, onde a palavra fala a respeito da cura de uma mulher enferma. E ele começa o seguinte: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo que possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido, ouça bem, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou as suas vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada da sua enfermidade. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu aos seus discípulos: vê que grande multidão te apertas e perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, mas consciente que nela se operara, e veio e prostou-se diante dele e declarou de toda a verdade, e lhe disse: eu te toquei. E Jesus falou o seguinte: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Seguindo no versículo 35, a palavra também fala a respeito de um homem chamado Jairo, que diz o seguinte: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda eles incomodam o mestre? Mas Jesus, com rapidez e com as tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis alvoroçados e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneiras admirados. Feche teus olhos, querido, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua fidelidade, pelo teu amor dispensado a cada um de nós aqui de uma maneira tão individual. Nós te agradecemos e nesta noite, Pai, mais uma vez, lendo a tua palavra, nós pedimos ao Senhor que torne ela viva, torne ela eficaz a cada situação, a cada coração que aqui se encontra, e no nome de Jesus, que possamos sair daqui sobremaneira admirados com os teus feitos sobre as nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, amados? Eu, há alguns anos atrás, alguns anos que eu digo, mas bons anos atrás, quando eu tinha 10 anos de idade, eu perdi o meu pai de uma forma muito trágica, num acidente. E nesse acidente, ele sempre que viajava, eu estava com ele, e de uma forma que eu entendo hoje, a vontade de Deus, nessa viagem que ele foi, e a minha mãe não deixou que eu fosse. E ele viajou em um ônibus, e esse ônibus ele estava entre São Paulo e Vitória, e passando em uma ponte, o motorista foi desviar de uma moto, e como a moto ficou lá indecisa, se encontra, os policiais que fizeram ali a ocorrência, o motorista perdeu daí a direção e o ônibus caiu no rio. E nesse rio estavam ali 45 passageiros, sobreviveu somente um passageiro que estava no fundo do ônibus e uma criança que conseguiu daí, quando o fundo do ônibus soltou, esse homem saiu nadando, sabia nadar, e essa criança agarrou no pé, e saiu puxando. Esses foram os dois únicos sobreviventes desse acidente.
Na época eu tinha 10 anos de idade, e quando nós passamos por essa situação na minha casa, eu adquiri algo em mim, que foi essa questão do fôlego, né? A questão dele ter morrido afogado, né, depois que foi encontrado, né, morreu afogado, e eu, muito jovem, não entendia de muita coisa, eu fiquei com esse trauma em relação a respirar, em relação a viagens, a lugares fechados, e um monte de coisa eu adquiri, né, inconscientemente, né, algo que, olhando, né, não tem nada a ver uma coisa com outra. Quando as pessoas, às vezes, você conta alguma situação que você viveu, fala, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu também digo, né, não tinha nada a ver uma coisa com outra, mas eu, a partir daquele momento, eu adquiri isso na minha vida. E eu vivi por bons anos dessa forma. Eu não conseguia viajar. Se eu viajava, eu ficava desesperada. Se passava, então, uma ponte, meu Deus, eu abria vidro e eu ficava na expectativa que, se aquele carro ou ônibus caísse, como que eu ia fazer para me salvar? Porque eu já me sentia daí sem fôlego, sem saber como que ia fazer para me salvar. E eu vivi por muitos anos, nem falava com ninguém a respeito disso. Eu achava que, quando eu fui crescendo, eu achava que era algo tão bobo, que se eu fosse compartilhar com alguém, não, ai, Cláudia, larga de bobeira, para com isso aí é coisa da sua cabeça. Mas era algo que prendia a minha alma. Eu me sentia aquela pessoa que não conseguia ser tudo que eu poderia ser, porque aquilo, de alguma forma, me limitava. Algo que parecia tão pequeno, mas me limitava. Mas eu sempre fui crente, sempre estive na igreja, desde pequena, nasci na igreja, caminhando com a minha mãe, aquela coisa toda. Mas eu sempre que tinha algum apelo, alguma coisa em relação à cura, em relação a milagres, eu sempre olhava para mim e falava, mas eu não preciso de nada. Eu já sou crente há tantos anos, eu nasci na igreja, isso não é para mim, eu não preciso. E mesmo sabendo dessa limitação no meu coração. Uma que às vezes eu olhava e falava assim, nossa, se eu for num apelo como esse, todo mundo sabe que eu sou da igreja, eu falava, mas por que a Cláudia está indo no apelo? Ela é crente. Ela já conhece tudo de Deus, é na hora. Como que ela vai no apelo? Então, eu ficava muito limitada naquilo que as pessoas poderiam pensar, eu me levantar para ir falar para Deus aquilo que estava dentro de mim. E só Ele poderia me ajudar. E até que depois de muitos anos, depois de adulta, o dia que o Senhor me salvou, que eu me lembro como se fosse hoje, aquela tarde, onde eu já na igreja, eu estava no encontro e Deus fez um apelo naquele lugar e eu aceitei. Me deu aquela convicção de que eu não era salva. Ali foi feito um sermão a respeito de salvação e eu pensei assim, meu Deus, eu não tenho essa certeza, eu não tenho essa convicção. Se eu morrer hoje, parece que pode ser que eu vá, mas pode ser que eu não vá, pode ser que eu esteja com Deus, pode ser que não, aquela coisa toda. E eu decidi, naquele dia, entregar minha vida para Deus. Falei, Deus, eu já estou tantos anos na igreja, mas eu quero entregar minha vida, porque eu não tenho essa convicção. E eu quero ter essa convicção de que eu sou salvo. E naquela tarde, eu entreguei a minha vida para Deus. Já uma moça, com seus 22 anos de idade, entreguei a minha vida para Deus. E naquele momento que eu entreguei a minha vida para Deus, Deus veio de uma maneira tão gloriosa sobre a minha vida, que Ele me libertou. Ele tirou de mim aquilo que tanto me limitava por tantos anos, essa coisa do respirar, aquela coisa que eu não conseguia. Naquele dia, o dia que eu fui salva, foi marcado também pelo dia que Deus me libertou de algo que tão de perto limitava a minha vida com Deus. Deus tirou de mim. Eu consegui respirar, eu consegui ver a vida, eu consegui parar com as coisas, meu Deus, que só me limitava, esses medos, essa coisa, o medo de morrer, e se morrer, vai morrer. Nós vamos todos morrer um dia. Olha para a pessoa que está lá e diz, você vai morrer. E aí, muitas vezes, a gente fica lá presa, mas eu vou morrer, mas eu não quero morrer, e se eu morrer, mas nós vamos morrer. Ninguém é eterno, eu não sou eterna, você também não, e nós vamos morrer. A questão é, para onde nós vamos depois que nós morremos?
Se eu tenho essa convicção, com quem eu vou estar? Porque é uma escolha que nós fazemos. Aonde e com quem eu vou estar? E naquele dia, Deus me salvou. Foi glorioso. Uma convicção, depois daquele dia, nunca mais. Eu não tenho medo. Não tenho medo de morrer. Se eu morrer hoje, eu estou feliz, porque eu sei para onde ver. Eu sei que eu tenho a minha alma salva. Eu sei que a minha alma está em Deus. Eu sei que numa noite como essa, se for a minha última noite, nesse mundo, eu adorei o meu Deus, com todo o meu coração, com toda a minha alma. Eu ofertei de toda a alegria do meu coração. Eu vivi até o último minuto, se for hoje, último minuto em Deus. Mas sabe, amados, às vezes a gente limita tanto a nossa vida em Deus. A gente vive tão pouco de tudo que Deus tem para nós. A gente está no meio da multidão. Esse texto que nós lemos aqui agora fala a respeito de uma mulher, onde a palavra deixa muito claro que havia uma multidão ali em volta daquela mulher. Ela não estava sozinha. Jesus, onde ele andava cercado pela multidão. Uma noite como essa, nós estamos aqui com a multidão. Agora, a diferença naquela multidão foi aquela mulher. Aquela mulher que tinha um anseio. Ela tinha um desespero dentro de si. Algo que estava limitando ela, a saúde dela. 12 anos lidando com um problema de saúde. Já pensou isso? 12 anos vivendo com um problema de saúde, investindo tudo que tinha. Talvez indo nos melhores médicos conhecidos daquele lugar. E a palavra diz assim, olha, que ela gastou tudo que tinha e não conseguiu a cura que ela necessitava. Mas aquela mulher, a palavra diz assim, que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar quem era Jesus e o que Jesus poderia fazer. E ouvindo falar, aquela mulher foi no meio da multidão. Ela foi junto com todo mundo. Mas a palavra diz assim que, com toda aquela multidão, Jesus só sentiu diferença por uma pessoa que tocou. Uma pessoa tocou Jesus. Uma multidão e só uma ansiava, desesperada, necessitava, uma limitação na sua vida. Já fiz tudo, nada. Não consegui a cura, não consegui o milagre. Não consegui a restauração da minha casa, não consegui que os meus filhos viessem na igreja, se libertassem da droga, não consegui sair dos remédios. Aquela mulher foi ansiosa, mas uma ansiedade santa, diante de um Deus, que foi liberado o poder sobre Jesus, para que onde ele passasse, houvesse os milagres, os sinais. Mas para isso aquela mulher tinha que enfrentar a multidão. Fazer diferença no meio da multidão. E sabe, amados, nós caminhamos com a nossa vida em Deus e muitas vezes declaramos que temos essa paz de Deus e cremos nesse Deus. Mas muitas vezes nós vemos um lugar como esse e a gente não vem com essa ansiedade de tocar, de tirar virtudes de Jesus, para que venha sobre nós e mude a nossa história, mude o nosso interior. Aquilo que eu entrei aqui, aquilo que você entrou aqui, saia diferente. Mas a palavra diz assim que aquela mulher, ela ouviu, ela foi, ela encarou. O que poderiam falar a respeito dela? Era uma mulher rejeitada, uma mulher que tinha enfermidade, que na época não poderia estar no meio das pessoas. Era feio o que ela tinha. E sabe, às vezes nós temos algumas causas em nós, que nós achamos que é muito feio, que se as pessoas souberem, se alguém ficar sabendo que eu não sou tudo isso. Amados, e Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele nos ama tanto, que Ele nos chama em meio à multidão, e fala assim, anseia em me tocar. Você quer me tocar? Com isso que você tem, você quer me tocar? Você quer tirar virtude de mim? Em que você precisa que saia virtudes de mim? É na sua saúde?
é no seu casamento, é na sua vida familiar, nos seus filhos, é nas suas finanças. A palavra fala assim, olha, que aquela mulher saiu no meio da multidão e falou assim, eu preciso, é minha última chance, eu não tenho mais para onde ir, eu já fiz de tudo e nada resolveu. Eu tenho que tocar esse homem que eu ouvi falar dele, que faz milagres. Eu já ouvi contar testemunhos a respeito dele. E, amados, muitas vezes nós ouvimos e conhecemos e lemos a respeito de Deus, mas vivemos como não tendo palavras de vida, sem ter para onde ir, sem saber como resolver as nossas situações. Como que eu vou resolver isso? Como que eu vou acertar a minha vida conjugal? Como que eu vou acertar o meu trabalho? Como? A palavra diz assim, olha, só Ele tem palavras de vida. Só Ele tem a verdade para mim e para você. Só Ele pode mostrar o caminho a ser seguido a mim e a você. Mas a diferença, sabe qual que é? É se sobressair no meio da multidão. É encarar a multidão e chegar para Jesus e erguer as mãos e falar, Jesus, eu preciso. Jesus, eu necessito. Eu preciso que o Senhor venha, eu preciso que o Senhor venha na minha alma. Eu preciso que o Senhor tire aquilo que limita a minha paixão pelo Senhor. Talvez a alegria, a paz que eu não tenho mais. Eu nem sei o que é paz. Porque a minha vida está uma desordem, a minha casa está uma desordem. E Deus fala assim, olha, é se sobressaindo no meio da multidão. E a palavra segue no mesmo contexto, falando assim, que é 2 episódios ao mesmo tempo. Esta mulher e um homem chamado Jairo, onde a filha já estava morta. Sabe aquela coisa morta? É sem vida. Sabe aquelas situações que a gente acha que não tem jeito? Sabe aquelas situações que você fala assim, olha, eu vou seguir a vida desse jeito mesmo, porque não tem como, ninguém pode fazer nada, acho que nem Deus pode fazer nada, e muitas vezes a gente age dessa forma, com o espírito de incredulidade, diante de um Deus tão grande, tão poderoso. A gente se achega a Ele, mas não crê, não acredita. Aí a gente se achega, mas não toca, não tira virtudes, e sai da mesma forma como a multidão. A multidão ia seguindo, mas não tocava, não tirava virtudes. A palavra fala que esse homem, Jairo, a filha já estava morta. Sabe o que ele fez? Ele deixou a filha em casa, ele deixou o povo chorando pela filha, e sabe onde que ele foi? Atrás de Jesus. Ele foi atrás de Jesus e falou, não, alguém tem uma palavra para mim, tem um lugar que tem uma palavra para mim. E a palavra diz que aquele homem, um homem que tinha um cargo muito alto, um homem que era conhecido, um homem que onde as pessoas viam, falavam, olha, aquele é o fulano, aquele é Jairo. Ah, ele está aqui no nosso meio. Nossa, quem diria? E a palavra diz que Jairo foi no meio da multidão, porque ele necessitava, ele estava desesperado, ele tinha uma causa que estava morta. Diga assim comigo, morta. Você tem uma causa morta na sua vida? Você tem uma causa que você acha que não tem jeito? Mas a palavra diz assim que Jesus, ele falou para Jairo assim, olha Jairo, eu vou até a sua casa. E chegando na casa de Jairo, as pessoas que estavam ali, sabe o que aconteceu? As pessoas riam de Jesus. Riam. Está morta. Não tem jeito. Não. Você veio aqui? Não vai fazer não. Essa causa é morta. Sabe o que Jesus fez? Falou assim, olha, sai todo mundo aqui. Quem não crê, sai. Fica aqui só meus 3 discípulos e fica aqui Jairo, o pai e a mãe. E a palavra diz que ele deu uma palavra para aquela menina que estava morta. Ele deu uma palavra para ela, Talita cumi, levanta, levanta. E sabe o que aconteceu? Imediatamente, aquela menina levantou, comeu, bebeu, e com 12 anos de idade, seguiu. Talita cumi, levanta. Para Deus, não há morte. Ele ressuscitou.
Ele tem o poder de ressuscitar as nossas causas. Basta a gente se sobressair e querer se sobressair diante da multidão e apresentar diante dele a causa. Sabe qual a causa, Jesus? Morte. Não tem jeito. Não tem como. Não há solução. Não tem como fazer. Aí sabe o que Jesus fala? Vai levantar. Vai levantar. Sabe por quê? Porque a palavra diz que quando a gente toca nas vestes que seja, no altar deste lugar, a palavra diz assim que sai virtudes. E sabe que Deus anseia numa noite como essa, de mim e de você, que saia virtudes dele. Para a minha causa e pela tua causa. Mas a questão é, está disposto, está disposta a sair do meio da multidão, tomar fôlego, respirar, encarar e não abrir mão da causa, não abrir mão da situação que pode me impedir, que pode me paralisar, porque é diante de um Deus do impossível que torna tudo possível para mim e para você vivemos aqui nessa terra uma vida e vida abundante. Amados, a vida com Deus é uma vida muito simples. A palavra de Deus é muito simples. A gente complica muita coisa. A gente complica, a gente finca o pé em algumas coisas, a gente se faz desentendido em algumas coisas, a gente ouve, mas faz de conta que não está entendendo, que é outro caminho, onde Deus fala assim, olha, é este o caminho. É em Deus o caminho. É ansiando por Ele, não só um dia, mas todos os dias, para tocar, para tirar virtudes dEle. E sabe como a gente faz isso? Com a nossa causa. Com aquilo que eu tenho, a causa que eu tenho. Deus, isso aqui eu não consigo. Isso aqui me paralisa. Isso aqui não me deixa prosperar. E sabe o que Ele anseia? Olhar para mim, para você e falar, quem me tocou? Quem me tocou? Alguém me tocou. E numa noite como essa, neste lugar, Deus quer fazer essa pergunta a mim e a você. Quem me tocou? A presença de Deus, nós cantamos aqui, ela vem sobre nós para nos dar paz, para nos dar segurança, convicção, para nos dar alegria. Nós não estamos só neste mundo, que a nossa causa não é impossível. Não só nós vivemos, talvez a causa que você está vivendo, não é só você que vive, mas a palavra diz que o mundo inteiro, no mundo inteiro há pessoas que vivem a sua mesma causa, a minha mesma causa. Mas a questão é, você achegar a este Deus. Só Ele tem a palavra para mim e para você. Que palavra que você precisa numa noite como essa? O que você veio buscar no meio dessa multidão? Olha em volta, olha aí em volta. Você está vendo essa multidão aí? Você pode sair deste lugar com mãos vazias. Você pode sair daqui e seguir para o próximo culto. Quem sabe, amanhã, depois da manhã, o mês que vem, você pode seguir. Mas você pode sair numa noite como essa, que você veio buscar, que você veio desesperado, talvez, com algo nas suas mãos. E a paz vai ser a convicção de que Ele está contigo. Feche teus olhos, queridos. Se coloca diante de Deus. Essa noite, o Senhor colocou no meu coração esta palavra. Talvez você já ouviu tanto esta palavra. Talvez não seja a primeira vez, talvez você conheça a história dessa mulher, de tantas formas, de vários jeitos que foram contados. Mas Deus mandou trazer novamente essa palavra ao seu coração e ao meu coração. Novamente Ele te faz a pergunta, você pensa que você vai para onde? Você acha que com os teus problemas, você contando para todo mundo, ou tentando resolver por sua conta, você
vai conseguir. A palavra diz que só Ele tem as palavras de vida. É só nele que nós encontramos fôlego para continuar. Muitas vezes nós não temos as respostas imediatas de Deus, mas o fôlego para viver e continuar crendo, Ele nos assegura, Ele nos dá convicção da fidelidade. Ele nos dá a convicção que vale a pena estar no meio, vale a pena correr para Ele, mesmo que seja com a morte na mão, achando que é impossível, não tem jeito. Ele tem um poder para soprar e ressuscitar. Eu não sei como está o seu coração essa noite, mas se você veio aqui a este lugar, algo é necessário para você. Deus nunca nos leva a lugares por um acaso ou para nos deixar alheios. A palavra dele, não. Deus sempre nos leva pelo caminho que Ele quer que a gente siga. E nesta noite Deus te trouxe a este lugar, porque tem um caminho que Ele quer que você siga. Toque. Tira dele algo. Essa é a noite. Toca, tira. Vai com a sua morte para Ele. O que está morto? As pessoas podem rir. Talvez os teus queridos que conheçam podem rir. Não tem jeito. Acabou. Não tem como ressuscitar. Não tem como ter fôlego. Sabe o que Deus faz? Talita cumi. Levanta. Ele levanta. Vai colocando a sua vida diante de Deus essa noite, querido. Talvez o que esteja morto dentro de você seja a tua paixão por Deus. Talvez as situações da vida, os problemas do dia a dia foram se aglomerando de tal forma que você não tem alegria, prazer em Deus. Está morto. Não tem prazer de estar com Ele. Talvez essa seja a área para ser ressuscitada numa noite como essa. Vida com Deus. Querer estar com Ele, confiar nele, acreditar nele. Talvez seja um filho, uma filha, que está lá em casa, que está lá na casa, morto. Não tem como, estou esperando. Mas não sei se Deus vai fazer. Sabe que Deus te chama hoje? A você estar com Ele, em fé, para ver se Ele não faz. É nós e a nossa casa. É nossos filhos, é nós que nos levantamos. Nós nos levantamos diante de Satanás, que vem sempre com o propósito de matar, de roubar e destruir a nossa fé, a convicção que temos um Deus poderoso. Mas uma noite como essa, diante de uma palavra do Senhor, que só Ele tem a palavra de vida, Ele nos chama a levantar novamente. Levanta o que está aí. Talvez tem tantos obstáculos aí dentro que você não consegue ver o agir de Deus mais. Não consegue ouvir Deus. Entra e sai no meio da multidão. Sai do meio da multidão. Saia do meio da multidão essa noite. A vida ainda. Ele te chama pelo nome. A palavra diz isso. Que Ele nos conhece pelo nome. Você não é só mais um. Eu não sou mais uma. Ele nos chama pelo nome. Se coloca diante de Deus. Vai falando com Deus.
Se não tem ansiedade, começa a pedir para Deus. Deus, gera novamente no meu coração esse fogo pelo Senhor. Lembra o dia que você foi salvo? Lembra quando Deus te salvou? O dia que você teve essa convicção, alegria que veio no teu coração. Nunca mais vou deixar desse Deus. Nunca mais vou deixar de adorar esse Deus. E daí? O que aconteceu numa noite como essa? Parou de adorar. Morreu. Hoje é dia de Jesus ressuscitar. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, Tu és tão amoroso para nós. Tu nos dá tanta chance. Oh Espírito Santo, nós não queremos perder essa noite. Nós não podemos perder essa noite. Nós não podemos sair daqui como multidão. Mas nós queremos sair daqui com exclusividade. Nós queremos sair daqui com a virtude que é direito nosso. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh, vai se colocando diante de Deus e vai apresentando. Você que faz isso. Qual que é a sua causa? Por que você veio neste lugar e por que você está no meio dessa multidão? Por que você está no meio dessa multidão? Você quer sair aqui dessa forma? Eu quero te dar liberdade. Se você quiser vir até o altar, você venha. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Mas em nome de Jesus, ouça a palavra de Deus. Assim como aquela mulher, ela ouviu, ela simplesmente ouviu falar. E foi, e recebeu. Oh Espírito Santo. Oh Rei, toca. Queira ver Jesus. Queira tocá-lo. Oh Espírito Santo. Essa é a noite do milagre, da cura. Pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha Talita, cume, levanta. O morto vai levantar. O morto vai levantar. Não acabou. Não acabou. Oh, não acabou. Vai na nossa casa essa noite, Jesus. Vai na nossa casa. Vai nos nossos filhos essa noite. Dá uma palavra a eles. Talita, cume. Talita, cume. Vão se levantar. Jesus, eu quero chamar os intercessores aqui à frente. E sabe, amados, diante dessa palavra, ela diz que o sobressair no meio da multidão. E quando nós temos momentos assim, onde há intercessão, onde há oração, muitas vezes há uma luta dentro de nós, se devemos ir ou não. E muitas vezes a gente perde a oportunidade que Deus nos dá. E eu te chamo essa noite neste lugar. Talvez você está aí, você está fraco. Talvez não sabe nem como pedir, como falar para Deus. E Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele prepara pessoas para momentos como esse, para a minha vida e a sua, para que interceda por nós. Em momentos onde que nós achamos que não vamos conseguir, não temos palavras, o que falar, aí Ele usa outros para interceder por nós. Nessa noite, se você quiser vir à frente e receber uma intercessão na tua causa, você não precisa falar nada.
Você abre o seu coração para Deus. Ele vê o que está aí. Ele sabe o que você está vivendo. Mas é um convite a você. Deixa Ele te tocar. Desarma. Se solta. Respira. E vai para Deus. Se você quiser chorar, chora. Não se importa com a multidão, não. Chora. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Mas tira virtudes. Tira virtudes de Deus essa noite para a tua vida. Volta a respirar. Volta a saber o caminho de vida. Volta a se aproximar de Deus novamente. Volta a acreditar. Volta a acreditar num Deus que faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Vem neste lugar. Deixa Ele te tocar. Saia deste lugar como aquela mulher, dizendo: Deus, eu te toquei. Fui eu que te toquei. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, vem neste lugar. Tu conheces os corações neste lugar. Tu conheces o clamor do coração. Tu conheces o clamor, aquilo que nem sai pela boca dos teus filhos, aquilo que está engasgado, aquilo que não deixa respirar. Senhor, em nome de Jesus, nós vamos para te tocar. Nós queremos te ver na nossa vida. Nós não queremos e nem servimos um Deus morto, um Deus que não faz. Mas nós viemos esta noite neste lugar porque nós cremos num Deus vivo, um Deus que faz. Por isso, em nome de Jesus, que nós como igreja do Senhor possamos nos levantar esta noite para proclamarmos esse Deus vivo. Nós não servimos um Deus morto, mas nós temos um Deus vivo, um Deus que faz, um Deus que toca, um Deus que a gente vê. Começa em nós, Jesus, começa em nós. Começa na nossa vida, começa na nossa causa. Nós não queremos só ser uma multidão na igreja, ouvindo a tua palavra, mas nós queremos ser exclusivos em ti, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, manifesta o teu poder. Jesus. Vai falando com Deus, querido. Vai aproveitando esses momentos. Aproveita essa noite. Aproveita esses momentos. Só Ele tem as palavras de vida. Só Ele tem paz. Onde no mundo você não vai encontrar. Essa noite é para você. É para forjar a tua vida. É deixar você mais forte, mais convicto do Deus que você tem. Basta tocar. Sabia que esse é o Deus que você tem? Que basta você falar: toca. Toca, porque Ele vai te tocar. Ele faz. Oh, Espírito Santo, Ele é poderoso demais. Ele é poderoso demais. Oh, Ele é maravilhoso. Vai deixando o teu coração, vai abrindo também o teu coração, os teus sentimentos. Talvez a sua enfermidade não seja física, talvez a sua enfermidade seja nos sentimentos, na sua alma. Talvez tão magoado, tão sentido, tanta falta de perdão, tantas palavras de maldição diante da tua vida, das tuas coisas, do teu negócio. E está você dando crédito para essas palavras. Só Deus tem as palavras de vida eterna. Recebe as palavras de vida eterna para a tua vida, para a tua causa, para a tua casa.
Receba a palavra de vida. Em nome de Jesus. Só Ele tem. Só Ele muda a história. Só Ele nos faz e nos levanta para respirar. É com a presença dEle. Oh, Espírito Santo, se move na nossa vida. Ele canta lamacheira, anda lamacheira. Espírito Santo.